Olá, meus queridos, olá, minhas queridas. Espero que esteja tudo bem com cada um de vocês. No momento em que vocês estejam nos assistindo, esse tempinho que a gente dedica para fazer uma leitura rápida e uma interpretação também rápida sobre o livro Palavras de Vida Eterna. Estamos caminhando hoje para a lição, para o capítulo de número 74. Então já estamos aí aproximadamente na metade do livro, aproximadamente, e no texto de hoje, no capítulo de hoje, a gente traz como título, o livro nos traz como título, Nossa Cruz. Essa passagem, esse capítulo está baseado numa passagem que está no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 34, que nos diz o seguinte: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, o que o Cristo nos fala aqui nessa passagem que consta em Marcos, que o Cristo nos convida a acompanhá-lo. Mas para que isso ocorra, a gente precisa negar a nós mesmos, tomar nossa cruz e segui-lo. Negar a nós mesmos aqui, no meu modo de ver, de perceber, deixar de lado os nossos desejos mais ínfimos, os nossos desejos que não trazem algo de positivo, que não trazem um trampolim, que não os nossos desejos que ao invés de nos alçar a voos mais altos, esses desejos, ao contrário, nos mantêm com os pés aqui na terra. O que eu quero dizer com isso? Que as nossas vontades, os nossos desejos, eles estão muito mais ligados ao terra-terra, às questões de cunho material, de cunho transitório, do que aquilo que nos conduza a acompanhar o Cristo, a seguir com Ele nesse caminho de redenção, no caminho de renovação, que Ele já conseguiu alcançar. Ele, como sendo nosso guia e modelo, Ele já sabe quais são os roteiros, Ele sabe quais são os caminhos, Ele sabe qual a direção a ser tomada para que a gente se encontre com esse progresso espiritual. Então Ele, como um espírito crístico, que já chegou a essa condição e que inclusive é o nosso governador do nosso planeta, Ele sabe exatamente quais são esses passos. Não à toa Ele nos disse que era o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá ao Pai senão por mim. Afirmações do Cristo. Ninguém irá ao Pai senão por Ele, não no sentido de a gente simplesmente abrir a boca e dizer que eu sigo Cristo, eu sou cristão. Não é nesse sentido, não é no verbo apenas, não é apenas no falar, mas é essencialmente, especialmente no nosso modo de viver. Como eu estou vivendo as minhas experiências aqui na Terra? De que modo eu estou aproveitando essa nova possibilidade que me foi concedida da reencarnação? Quais são as minhas atitudes diárias? O que eu venho fazendo no sentido de reconhecer cada vez mais nos exemplos do Cristo esse caminho que nos conduz ao Pai? Então,
pegar a nossa cruz, carregar a nossa cruz, negar-se a nós mesmos, negar a si mesmo e segui-lo, é nesse sentido em que a gente deixe para trás tudo aquilo, todos os vícios morais que ainda fazem parte do nosso ser, que de modo gradativo a gente vá se dispersando, melhor dizendo, se desfazendo desses males morais e cada vez mais conhecendo de modo aprofundando melhor o nosso conhecimento acerca dos ensinamentos da Boa Nova. Isso é segui-lo, não é seguir o homem Jesus, é seguir os seus ensinamentos, é seguir as suas orientações, é seguir todo o seu legado de exemplificação que ele nos deixou. Isso é segui-lo. E nós temos essas possibilidades hoje de fazer isso de um modo muito mais tranquilo, né? Porque, de certo modo, a gente já não tem mais os circos romanos que nos entregarão para as feras, naquelas cenas grotescas, absurdamente violentas, né? Então, a gente já não vive mais esse tempo tal qual era no período romano, mas ainda temos, sim, divergências aqui que, por vezes, somos atacados pelas nossas escolhas religiosas, pelas nossas escolhas políticas, pelas nossas escolhas no campo da sexualidade, enfim. Aquele que é contrário daquilo que nós pensamos, se pudesse, nos jogaria num novo circo romano. Não à toa ainda há uma violência absurda e pessoas estão matando outras ainda por situações as mais banais possíveis, né? Então, apesar de tudo isso, a gente tem um caminho mais livre para reconhecer no Cristo o nosso guia e modelo, o nosso Salvador, para reconhecer no Cristo aquele que traz a exemplificação de um espírito superior, de um espírito crístico que chegou ao nível, de acordo com a escala espírita, ao nível máximo da evolução, repito, de acordo com a escala espírita. Então é aquele espírito que não tem mais necessidade de reviver na carne, né? E esse é o nosso Cristo. Então, que a gente tenha essa compreensão acerca dele, sobre os seus ensinamentos, e que a gente tenha coragem de pegar a nossa cruz, negar a nós mesmos e segui-lo. Então, vamos ao texto que o benfeitor nos orienta, tá? Ninguém se queixe inutilmente. A dor é processo. A perfeição é fim. Assim sendo, caminheiros da evolução ou da redenção têm cada qual a sua cruz. Esse almeja, aquele deve. E para realizar ou ressarcir, a vida pede preço. Ninguém conquista algo sem esforçar-se de algum modo. E ninguém resgata esse ou aquele débito sem sofrimento. Nesse ponto aqui eu queria relembrar um pouco da cura de Jesus que o Cristo faz aos 10 leprosos, né? É interessante a gente lembrar que ali dos 10 leprosos, apenas um retornou para ser grato ao Cristo pela bênção recebida, pelo fato de ter sido curado ali, ter sido limpo das suas feridas, das suas chagas. E um detalhe, mais uma vez, um samaritano que retorna
para poder ser grato ali, outra passagem que trata de um samaritano tido como herege, e que ele retorna ali para ser grato ao Cristo e reverenciar a Deus. Então, ele ali expressa um sentimento de gratidão muito grande, que faz com que o Cristo afirme para ele que ele siga, que a sua fé o curou, né? Então, quando a gente trata aqui de débito, de resgate, né, a gente tem que compreender que nós somos os responsáveis pelas correções de rumo que nós cometemos. E quando a gente tem a gratidão a Deus e ao Cristo e aos benfeitores espirituais pela oportunidade que nós temos de recomeçar numa nova encarnação, num novo período reencarnatório, então a gente tem que passar a compreender a necessidade da gratidão em nossas vidas. Caiba Chuto tem um texto em sua obra Parábolas e Ensinos de Jesus, lá no capítulo 100, que ele trata da questão do reconhecimento e gratidão. Então, eu vou ler só duas ou três frases aqui, só para a gente compreender a beleza do que ele está trazendo. Reconhecimento e gratidão são as duas expansões da alma humana, que assinalam muito bem o estado moral de cada indivíduo. O reconhecimento é o testemunho da genuidade de uma coisa, de um fato, de uma pessoa. O reconhecimento é princípio inteligente que nos aproxima da verdade. Como um ato de discernimento, o reconhecimento pode dar lugar ao bom ou mau juízo que façamos de um objeto ou de uma pessoa. Como virtude moral, o reconhecimento é o princípio da gratidão, onde aquele chega a seu mais elevado cimo, esta começa a sua espiral que se eleva ao infinito. O reconhecimento é o discernimento espiritual, obedece sempre ao estado de espírito do julgador. O reconhecimento como produto do benefício é a confissão do bem pelo bem que o bem nos fez. E aí, para finalizar, a gratidão grava a ideia do bem e mantém, pelo autor do benefício, vivo sentimento de carinho. Então, foi isso que ocorreu com um dos 10 leprosos, samaritano, que retornou para agradecer ao Cristo e demonstrar o seu reconhecimento e a sua gratidão. O reconhecimento nele como um mestre, como um rabi, e a gratidão a Deus pela dádiva recebida, pelo bem que ele recebeu naquele momento, da cura de suas chagas, e ao mesmo tempo da grandeza do reconhecimento e da gratidão em mostrar ali para o Cristo, demonstrar para o Cristo todas essas virtudes que ele certamente já as tinha, né? Então, esse processo, por isso que Emmanuel nos diz aqui que esse processo de renovação espiritual, ele exige da gente dedicação, né? Não há uma renovação espiritual sem dor e sem sofrimento, não há. Por quê? Porque nós vamos lutar contra as nossas próprias deficiências. A gente vai lutar contra os nossos próprios defeitos. E você se descobrir egoísta, orgulhoso, né, ainda com maldade no coração, quando a gente passa a se perceber assim, não é um momento muito agradável, porque a gente está se reconhecendo nesse modo, né? E se reconhecer nesse estado é bem delicado. Mas é o passo inicial para que a gente tenha sucesso na conquista que é vencer a nós mesmos as nossas mazelas. Então, para finalizar, vamos concluir o texto. Enquanto a criatura não adquire consciência da própria responsabilidade, movimenta-se no mundo a afeição de semi-racional, amontoando problemas sobre a própria cabeça. Entretanto, acordando para a necessidade da paz consigo mesma, descobre de imediato a cruz que lhe cabe ao próprio burilamento. Encarnados e desencarnados, jungidos à terra,
vinculam-se todos ao mesmo impositivo de progresso e resgate. No círculo carnal, a cruz é a dificuldade orgânica, o degrau social, o parente infeliz. No plano espiritual, é a vergonha do defeito íntimo não vencido, a expiação da culpa ou débito não pago. É muito mais delicado no plano espiritual, né? Porque todos os véus são retirados. Tenhamos, pois, a coragem precisa de seguir o Senhor em nosso anseio de ressurreição e vitória. Para isso, porém, não nos esqueçamos de que será preciso olvidar o egoísmo enquistante e tomar a nossa cruz. Então, meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs, meus colegas de labuta espírita, né, que estamos todos numa comunidade buscando esse progresso, esse nosso desenvolvimento moral, intelectual, intelecto-moral, que a gente se debruce sobre essas mensagens, que a gente reflita sobre elas, tenhamos a coragem de pegar a nossa cruz, negar a nós mesmos e seguir ao Cristo. Que esse convite seja sentido e vivido por cada um de nós, porque é necessário a gente viver, sim, essas experiências, para que um dia nós possamos alçar os voos que tanto almejamos, como espíritos imortais, numa linha ascendente, numa linha crescente. Que Deus nos abençoe a todos e até o nosso próximo encontro.